Fala, cambada! Então, galera, vamos lá, né? Nossa, acho que é a sétima aula aqui. Formação cultural da população e miscigenação. O que seria isso? Formação. A minha câmera está meio viajosa aqui. Então, o que seria a formação cultural da população e sua miscigenação? Nas últimas aulas, nós começamos a estudar sobre essa formação cultural da população brasileira. A gente estudou um pouco sobre a formação do próprio território. Então vamos entender agora o que seria essa miscigenação, né? Tanto e a formação da nossa cultura. O que seria isso? Né? São dois fatores que estão ligados um ao outro. Então preste bastante atenção para você entender. Beleza? Então, qual é o assunto que a gente vai ver hoje? Miscigenação racial e cultural e a questão indígena, os índios, que também estão extremamente ligados à formação cultural de nossa população, tá? Então, vamos seguir em frente. Eu coloquei esse papelzinho de parede aqui, né, papel de parede, esse papelzinho aqui por trás, né, do plano aqui o plano de fundo do nosso slide, que um pouco retrata isso. Nós temos aqui o seringueiro na região amazônica, nós temos aqui o, o peão lá na Caatinga, aquele que eu esqueci o nome que dá para quem anda de cavalo. Mas enfim, o chapéu aqui, né, de couro. Aqui a gente viu o cacto, o xique-xique. E ao longo do espaço aqui, você vai vendo que existe a mineração lá de Minas Gerais. Existe o café, se não me engano, esse aqui seria o café, lá do sul, do sudeste. Né? E o carro de boi, que foi algo bem característico dessa formação cultural do nosso povo. Essa mistura de culturas de diferentes regiões é o que determina o nosso país e a nossa cultura hoje. Então, qual é o assunto que vamos tratar? Miscigenação racial e cultural e a questão dos índios na sua relação com esses fatores. Beleza? Então, esse é um assunto que tem a ver com a turma do sétimo ano. E vamos lá. Formação cultural da população e sua miscigenação. Primeiramente, a população brasileira tem origem em diversos povos, o que justifica toda essa questão que nós vemos hoje, toda essa diversidade cultural. Por quê? Primeiramente, né, pode-se dizer que a população, o que é miscigenada? Né? Pode-se dizer que a população é miscigenada, mas o que seria essa miscigenação? Ela se refere, pessoas, a origem que a população brasileira tem em diversos povos do mundo. Então você pode trocar essa palavra miscigenação pela palavra mistura. Se você pensar o que é miscigenação, aí você lembra aí, ó, para você não esquecer na hora da prova, para você não esquecer na atividade, miscigenação é a mistura de povos. O Brasil tem uma origem em diversos povos. Então essa mistura de povos é chamada de miscigenação. Beleza? A mistura de povos, de culturas diferentes, a gente dá origem a isso, a miscigenação. É o nome que se dá. Beleza? Então, seguindo à frente. Primeiramente, existiam aqui no Brasil os povos indígenas, com suas culturas, com sua cultura. Então vamos lá. Existia mais ou menos 1000 povos indígenas aqui. Desses 1000 povos indígenas, existiam mais ou menos 8 milhões de indivíduos. Então, cada um desses povos, muitos, possuíam seu próprio idioma e suas características, sua cultura. Alguns construíam sua casa, sua moradia de um modo, outros de outro modo. Alguns habitavam a região sertaneja, outros o litoral, onde está o bioma Mata Atlântica, outros a região amazônica. Então, cada um desenvolveu alguns hábitos. Por exemplo, os índios desenvolveram algo chamado terra preta. Que as pessoas chamam hoje terra preta de índio, que é o quê? É uma terra que eles desenvolveram ao longo dos séculos, dos milênios, extremamente fértil. E eles utilizavam esse tipo de terra para cultivar seu próprio alimento.
Outro hábito que muitos índios desenvolveram foi a questão da pesca, da caça aqui, mas o cultivo da mandioca, que é uma característica nossa, né, do povo brasileiro, que adotou a partir da cultura indígena, entre outras que nós vamos aprender. Mas vamos lá. Um outro povo que nós temos origem, os portugueses e os africanos, que chegaram, né, os portugueses chegaram em 1500, 1500, mas só vieram habitar realmente aqui em 1300, 1530, 1540, e os africanos que foram trazidos para cá para servirem de escravos. Então, além disso, houve, depois de alguns anos, depois de alguns séculos, uma grande quantidade de pessoas que vieram da Ásia, da Europa, das Américas. Como assim? Vieram povos chineses, vieram povos japoneses, entre outros povos da Ásia. Vieram povos da própria Europa, como holandeses, como próprios portugueses, vieram povos franceses tentar dominar nosso território, mas mais ou menos em 1900, um pouco antes e um pouco depois, vieram povos para cá trabalhar, por exemplo, na colheita do café, que eram povos italianos principalmente, e também vieram alemães. Então nós temos aí já, né, um início de mistura. Nessas últimas décadas para cá, nós temos bolivianos aqui no Brasil, que também estão, né, que vieram por questões de trabalho, alguns até de forma ilegal. Nós também temos muitos haitianos que estão vindo para cá devido a sérios problemas que aquele território enfrenta. E mais recentemente, nessas últimas 2 décadas, nessa última década, nós temos muitos venezuelanos. Já. Nos últimos 5 anos para cá, muitos venezuelanos vindo para cá, para o Brasil, devido aos problemas políticos e econômicos que a Venezuela enfrenta. Então, veja bem, começou os povos indígenas, que já ocupavam o nosso território, depois vieram os portugueses. Depois dos portugueses, os africanos que foram trazidos como escravos. Depois que a escravidão foi abolida, o Brasil fez propaganda para que muitos outros povos viessem para cá, para trabalhar no lugar dos escravos. Né? Então, muitos vieram da Ásia, vieram pessoas da Europa, principalmente italianos, alemães, e também povos agora, mais recentemente, povos agora da América, mas vem por uma questão de problemas nos países onde eles vivem, beleza? Como os venezuelanos, os haitianos e os bolivianos. Então, show. Tudo certo? Entenderam? Então, a miscigenação, a formação da nossa cultura, do nosso povo, ela tem origem nessas pessoas. Então, é miscigenado, tá? Então, você nem é branco 100%, você nem é negro 100%, e você não é indígena 100%, quer dizer, pode até ser indígena 100%, porque existem muitos povos indígenas hoje, né, que ainda vivem em tribos, ainda vivem em suas regiões. Mas nós somos o resultado de uma mistura. Você vê pessoas brancas com o cabelo é, com o cabelo ondulado ou com o cabelo crespo. Então isso é mistura, isso é resultado da nossa mistura. Você vê uma pessoa branca sem nenhum pelo no corpo às vezes, isso é resultado, né, o pouco pelo é uma característica dos povos indígenas, por exemplo. Então, é uma grande diversidade. Você vê, às vezes, uma pessoa um pouco mais escura, de pele escura, mas ó, com o olho um pouco puxado. Então, isso é resultado da miscigenação. Né? Resultado dessa mistura entre os povos. Então, vamos passar à frente. Então, não há porquê muitas pessoas agirem de forma preconceituosa com indígenas, com, com negros. Por quê? Né? E até mesmo vice-versa, né? Até mesmo com certas pessoas de cor branca também acabam sofrendo certos preconceitos. Preconceito está em todos os ambientes. Se todos nós somos, né, descendentes dos mesmos povos, somos uma mistura nesse geral. Então, complicado, né? Miscigenação racial e cultural. Então, a racial todo mundo aqui já entendeu, né? Devido a essa grande quantidade de povos diferentes que vieram para o Brasil, houve uma mistura dessa característica física desses povos. Então, isso resultou nos seus descendentes numa miscigenação racial. Por exemplo, né, eu tenho um nariz um pouco largo, o meu cabelo é razoavelmente crespo, eu tenho uma pele não é branca, mas também não é escura,
Então, eu costumo dizer que eu sou um pouco pardo. E não tenho tantos pelos nos braços, tenho muito no rosto, mas não muito nos braços, não muito no peito, que é uma característica indígena. Meu avô, ele tinha muita semelhança com alguém indígena, até se alguns comentam que ele era provavelmente descendente indígena. Meu pai é negro, meu irmão também. Então veja, é o resultado de uma mistura, né? A gente não tem uma característica física específica de um determinado povo. Então veja, isso é a miscigenação racial, tá? Que é o que? A mistura entre as características dos diversos povos. Então anote isso aí, tá? Não esqueça. É a mistura de características físicas que nós herdamos dos diferentes povos. Então, como é o povo brasileiro? Bem, o povo brasileiro não tem uma característica própria. Nós temos brancos, pretos, pardos, loiros, morenos, altos, ruivos, brancos, baixos. Beleza? Então, anota isso aí, não esqueça disso. Olha só para essa mistura aí, né? Nós temos um rapaz aqui. Essa foto vocês conseguem achar nesse site, né, que está linkado aqui embaixo. Mas você consegue ver ó, uma menina loirinha, que é uma característica mais alemã, norte da Europa, né? Outra aqui. Mas você também vê uma menininha aqui com traços mais orientais, né? O cabelo liso, o olhinho mais puxado, o que também pode ser uma característica mais indígena, né? No caso dela, eu acredito, né, que seja uma característica mais indígena, porque o tom da pele dela já é um pouquinho mais escuro. Essa daqui sim, a gente já tem uma característica mais oriental, né? O cabelinho também liso. Nós temos aqui, né, um outro jovenzinho, né, com um tom de pele um pouco mais claro, né? As pessoas dizem que é moreno, né? Mas na verdade todos esses podem-se dizer que são negros. Mas aqui ele tem um tom de pele um pouco mais claro, o olho levemente puxado, que é uma característica o quê? Indígena. A gente também pode ver outros, né? Essa pessoa aqui mais em cima, eu tenho que montar um estúdio bem isolado para que as pessoas não me atrapalhem, né? Porque passa carro, passa gente falando aqui próximo de casa, é terrível. Mas perdoem. Então vamos lá. Então o que nós temos? Nós temos também aqui, ó, uma pessoa com uma característica, né, um tom de pele mais escuro, né, descendente de negro, apesar que todos esses, né, provavelmente são também. Mas nós temos um cabelo um pouco mais liso, né? Geralmente as pessoas negras, elas têm um cabelo um pouco mais de origem africana, né, um pouco mais crespo. Mas a gente tem outras características, né? É, as sobrancelhas aqui dele são um pouco mais largas, o que já remete a uma característica mais asiática, talvez ali do Oriente Médio. Nós temos uma pessoa aqui, né, com características mais negras também, um outro menino aqui, mas aqui no todo nós temos uma mistura, uma miscigenação. Todos esses são povos brasileiros, são pessoas brasileiras de origem variada, né? O que não quer dizer que, vamos lá, uma menininha como essa, um pouco mais clara, ela pode ter muito bem um filho que seja negro, mesmo ela e o marido não sendo. Por quê? Porque essa característica é carregada dentro da sua genética, dentro do seu sangue, porque todos nós somos misturados, miscigenados. Beleza? Então é isso aí, galera. Passando para a próxima. Beleza, entendemos o que é miscigenação racial, que é essa mistura física dentre os povos, dentre o povo, na verdade, brasileiro. Que o povo brasileiro é resultado de uma mistura de vários povos. Agora, o que seria a miscigenação cultural? Então, veja bem, racial, mistura de raça, o que dá uma característica física específica ao povo brasileiro. E agora, o que seria a miscigenação cultural? Bem, seria isso. Se referir, esse termo se refere à mistura entre as culturas desses povos. Então vamos lá. Nós temos a cultura das religiões africanas, né, que vieram para cá para o Brasil. Nós temos a mistura da religião europeia, né, o cristianismo que foi trago para nós. Mas nós temos outras características. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a feijoada.
A feijoada foi algo criado pelos africanos, pelos escravos, né, que existiam aqui. E eles pegavam todo aquele resto da comida que os senhores lá de engenho deixavam para eles comerem, que era algo terrível isso. Eles misturavam tudo e faziam né, o que hoje nós conhecemos como feijoada, que é uma mistura ali de carnes, de feijão, de, de temperos, né? E aí dá aquele prato saboroso. Mas, além disso, nós temos outras características. Por exemplo, o índio. O índio brasileiro, o indígena brasileiro, ele tinha um hábito de tomar muitos banhos ao dia. Até porque nós vivemos numa região tropical, muitos viviam próximos aos rios. Né? O litoral brasileiro, principalmente o litoral aqui entre o Nordeste até mais ou menos o Rio de Janeiro, existe a Mata Atlântica e é uma região que recebe muita chuva e tem muitos rios. Então, os indígenas ali, eles costumavam tomar bastante banho, assim como em outras regiões do Brasil. Então, essa é uma característica. Um dos povos que toma mais banho no mundo é o povo brasileiro. Então, essa característica que nós adquirimos. Uma outra coisa, os índios eles faziam uso forte de ervas medicinais. E temos várias ervas medicinais. Então, hoje, ainda existe aquela cultura do lambedor, do xarope natural, né, dos chás, que nós fazemos uso, mas que é uma coisa que nós adquirimos. De quem? Dos povos indígenas que viviam aqui. Mas, além disso, existem outras coisas. Por exemplo, nós temos algumas expressões. Aqui no Nordeste temos uma expressão acolá, arriba, que são, na verdade, coisas também, termos que são oriundos do idioma espanhol e do idioma português. Beleza? Então, português de Portugal. Então, veja, são coisas que nós vamos adquirindo desses povos. E N outras e outras coisas. No sul do Brasil, existem casas com a característica muito europeia, com a arquitetura europeia. Porque isso veio de onde? Isso veio da Europa, dos povos italianos, os povos alemães, os portugueses, que construíram e fizeram certas arquiteturas, certas construções, né, com uma arquitetura específica da sua cultura e que acabou influenciando na nossa cultura. Beleza? Então, para a gente ver um pouco disso. Agora, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, calcula-se que existia, como eu mencionei, 1.400 povos indígenas diferentes. Eles somavam de 5 a 8 milhões de indígenas, de povos, de povos não, de pessoas, indivíduos. Então, eles falavam mais ou menos 1.300 línguas. Então, tudo isso resultou na nossa língua, com a língua, a mistura com a língua portuguesa. Então, quando os portugueses chegaram, primeiramente, eles fizeram algo que foi terrível. Fizeram algo que foi terrível. É, os nossos povos indígenas foram dizimados. Eles mataram uma grande quantidade de índios. Muitos, na verdade, né, também viraram escravos. Outros morreram por conta de doenças. Então, veja, alguns índios foram mortos. Alguns não, muitos índios foram mortos por conta dos próprios portugueses. Outros tentaram ser transformados em escravos, que também acabaram sendo mortos quando se recusavam a isso. E a princípio, muitos indígenas também morreram por conta de doenças, porque eles nunca tinham tido contato com povos de outras regiões. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, né, eles tinham suas próprias doenças. Então, os índios, que não eram imunes a certas coisas, acabaram sendo contaminados simplesmente por esse contato com povos de outros lugares. Por quê? Porque os índios viviam aqui há milhares de anos, isolados do resto do mundo. Então, acabaram adoecendo, né? E muitos morreram. Então, hoje, cerca de 896 mil pessoas se declaram como indígenas aqui no Brasil. Você vê aí que é quase 1 milhão. Mas antes, ó, era muito mais. Então é importante que nós possamos garantir a esses povos uma terra para viverem, né? Para que eles possam ter não só a terra, mas também o seu próprio direito, o direito básico da vida, o direito básico para exercer a sua cultura.
Por quê? Porque eles praticando a sua cultura, eles perpetuam coisas que podem ser fundamentais. Muito da nossa medicina nós aprendemos, e a medicina popular, da cultura indígena. Então eles ainda têm muito, muito a nos ensinar. Beleza? Então, por que é importante manter essa cultura indígena? Principalmente por conta de tudo que ela pode nos oferecer. Como eu mencionei, né, a medicina indígena, as histórias, né, os contos indígenas, toda a sua história que foi passada de pai para filho, de filho para pai. O modo como os indígenas conhecem a floresta, conseguem lidar com, com a floresta sem degradar, sem destruí-la. Então, veja, atualmente existem as terras indígenas, que são, na verdade, áreas reservadas e proibidas de serem desmatadas. Nesse local, né, o índio ele pode exercer a sua função, a sua vida, a sua cultura. Mas é interessante que essas terras elas se tornam reservadas para proibidas de serem destruídas, desmatadas. Então, a terra indígena acaba também se tornando uma área de preservação ambiental. Então, essas terras elas permitem essa preservação do meio ambiente e elas permitem que eles exerçam a sua cultura. E, além disso, né, aproximadamente 42% dos povos indígenas se concentram em áreas urbanas. Ou seja, onde a cultura e o seu modo de agir acaba sendo ameaçado. Então, muitos indígenas que vivem próximos às áreas urbanas, eles já perderam muitos daqueles seus hábitos, seus costumes, tá? E os outros 58% já vivem um pouco mais afastados. Lembrando que boa parte das terras indígenas se encontram aonde? Na região amazônica, mas também essa região aqui, mas também parte da região central do Brasil, com Mato Grosso aqui. Beleza? Então, grande parte das terras indígenas. Nós temos aqui concentração de terras indígenas aqui na Paraíba, né? Aqui a gente vê aqui, com a divisa do Rio Grande do Norte, é a Baía da Traição, onde se encontra a comunidade indígena. Mas nós temos outras, né? Beirando o litoral brasileiro, um pouco de terras indígenas aqui, mas a maior concentração é a região amazônica, onde também existem povos que nem sequer têm contato com a sociedade. Vamos lá. Existem muitos povos indígenas isolados, como eu mencionei. Então, esses acabam sofrendo menos influência da população, em geral, a população mais urbanizada, né? Existem povos indígenas que ainda se assustam, né, com a passagem de avião. Então, esses povos vivem bem, bem afastados, bem isolados. Beleza? Então, nós aprendemos um pouco hoje sobre como funciona, como é a sociedade indígena, um pouco da história dos povos indígenas. Nós aprendemos também, né, por que nós podemos dizer que o nosso povo é uma mistura, nós não temos uma raça definida, né? Nós somos uma mistura de povos, diferente das características físicas do povo alemão, do povo asiático, que tem uma característica bem específica. Nós somos, né, pessoas miscigenadas, ou seja, né, uma mistura. No seu sangue aí tem de tudo. Beleza? Então agora fica a atividade aí para vocês. Foi um prazer e acabou.